Olá, tudo bem? No dia 6 de junho, o Instituto do Cérebro comemorou seu aniversário de 9 anos. E para marcar essa data, a gente organizou uma série de entrevistas sobre diferentes assuntos ligados a neurociências, com uma linguagem bem simples, bem didática. A ideia é passar para vocês um pouco do conhecimento produzido aqui por meio das nossas pesquisas. Hoje está aqui ao meu lado a doutora Magda Laorgue Nunes. Ela é neuropediatra, pesquisadora e vice-diretora do INSER, e a gente vai conversar sobre como ter uma boa noite de sono mesmo durante a pandemia. Olá, doutora, tudo bem? Olá, Flávia. Olá, espectadores. Obrigada pelo convite para participar mais uma vez dessa celebração do aniversário do Instituto do Cérebro. Legal, obrigada a nós, doutora, pela sua participação. Queria começar te perguntando sobre o sono durante a pandemia. De fato, doutora, modificou o sono dos brasileiros durante essa pandemia toda? Bem, durante esse tempo de pandemia, né, que nós não tínhamos ideia de quanto tempo duraria, sim, as queixas de sono aumentaram bastante, né? Não só naquele bate-papo do dia a dia das pessoas se queixando, mas como também a nível de consultório, né? E nós vimos, através de um estudo que foi realizado no ano passado, como realmente essa incidência de distúrbios do sono aumentou. Esse estudo começou no ano passado, doutora, mas ele teve uma segunda parte, né? Sim, então nós iniciamos a coleta de dados desse estudo, que foi toda online, em abril do ano passado. E o questionário ficou aberto para respostas de abril até julho. Aí nós partimos para uma análise desses dados, então esses resultados, né, que nós já tivemos, que nós observamos, na verdade, um aumento de problemas de sono em todas as faixas de idade que foram pesquisadas, que ia desde crianças, né, de 0 anos até a faixa etária adulta. E agora nós iniciamos a segunda fase desse estudo, que quando a gente desenhou essa pesquisa, nós imaginávamos que a gente estaria agora avaliando os efeitos pós-pandemia. Mas, para nossa surpresa, nós estamos, na verdade, avaliando ainda, né, os efeitos de uma longa pandemia. Mudou um pouquinho o foco em função desse prolongamento, Exatamente, o foco, né, mudou, a gente imaginou que agora estaria vendo bem em quem esses problemas se tornaram crônicos e, na verdade, a situação não mudou, né? Nós ainda estamos em pandemia. Então, o foco do estudo passou a ser, né, não quem já tinha se recuperado ou como é que as coisas tinham evoluído, mas muito mais o efeito, né, de uma pandemia a longo prazo. Perfeito. Essa segunda parte do estudo, ela ainda está em desenvolvimento? Quem quiser pode participar dessa pesquisa? Com certeza, nós fizemos, na verdade, um primeiro contato com as pessoas que, ao responderem à primeira etapa do estudo, tinham se voluntariado para essa segunda etapa. Então, essas foram as primeiras pessoas que nós contatamos, né? Mas ele está aberto, inclusive, para quem não respondeu na primeira vez. Então, pode entrar no site, através do site do INSER, acessar o link da pesquisa e responder, mesmo que esteja sendo a primeira vez. Perfeito. Doutora, como que a gente poderia reverter esse quadro de noites mal dormidas em função da pandemia? Que dicas que a senhora nos daria? Bem, as grandes dicas, né, é manter uma boa higiene do sono. Inclusive, para quem responde, né, a pesquisa, ao terminar as perguntas, tem uma série de dicas, né, que foram todas feitas de acordo com a idade, né, ou do respondente, claro que é um adulto, né, e de seus filhos separados por faixa de idade de 0 a 3 anos, de 4 a 12 e de 13 a 19, que seriam os adolescentes. Então, manter uma boa rotina de higiene do sono é fundamental para tentar reverter esses efeitos em quem foi, evidentemente, afetado. Essa expressão é bem comum, mas muita gente acha que tem dúvidas ainda. O que é a higiene do sono, doutora? Como explicar? Então, a higiene do sono, na verdade, ela passa por vários aspectos, né? O primeiro deles seria
rotinas, né? Então, nós termos assim, rotinas na hora de dormir. O que seriam essas rotinas? Tentar manter o horário do sono noturno sempre o mais regular possível. Tá? Então, ter um horário que é o horário de dormir, assim como ter um horário para levantar. Mesmo nos finais de semana, né, doutor? Preferencialmente sem muita modificação nos finais de semana. Né? Até nos finais de semana se aceita em torno de 1, 2 horas de modificação, né? Mas não ter grandes modificações. Outro aspecto são os aspectos ambientais. Né? Então é importante, dentro dessas rotinas de higiene do sono, à noite começar a escurecer os ambientes, o ambiente da casa, ter um quarto agradável para dormir, bem arejado, com uma boa temperatura, limpo. Tá? Então, todas essas coisas fazem parte da rotina de higiene do sono. Doutora, a senhora já mencionou em alguma outra entrevista a importância de tomar sol ao longo do dia também para melhorar a noite de sono. É isso mesmo? Flávia, muito bem lembrado. Então, a exposição à luz solar, né, ela é fundamental também para nos ajudar nessa regulação do processo de sono. E principalmente para quem está em lockdown total, né, dentro de casa, é muito importante pela manhã tentar se expor um pouco ao sol, nem que seja numa sacada, numa janela, ou melhor ainda, se tiver um pátio disponível. Uns 10 minutos, doutora, 15 minutos por dia? Isso aí, não é necessário mais do que isso. Perfeito. Doutora, muita gente diz que gosta de dormir olhando TV, mas a gente geralmente ouve que o ideal é desligar qualquer eletrônico uma meia hora antes de dormir, né? Como é que se explica esse pessoal que só dorme olhando televisão? Então, o pessoal que só dorme assistindo televisão tem um sono de má qualidade. A televisão e os eletrônicos não são bons indutores de sono. Por quê? Porque a luz que irradia, né, dessas telas, ela termina atrapalhando, né, a mensagem que o cérebro deve receber para começar todo esse ciclo de sono, que é o que acontece no entardecer, né, quando a luminosidade vai diminuindo. Então a gente dá uma contramensagem. Escureceu lá o ambiente, está escuro lá fora e a gente coloca aquele foco de luz, né, brilhante na frente dos olhos, né, principalmente se for o celular, que é muito próximo, e isso aí, né, embaralha um pouco a mensagem que o cérebro precisa para começar o processo de adormecer. Então, aquela história de levar o celular para a cabeceira, para ficar do lado da cabeceira na cama, o ideal é evitar. O ideal é evitar. O ideal é evitar, quando muito, quem usa o celular, né, como despertador, então pelo menos virar a tela para baixo, né, e deixar a tela desligada. Perfeito. Doutora, uma das orientações para quem não consegue dormir é não insistir. O ideal seria parar de rolar na cama e fazer uma outra atividade? Bom, aí vai variar um pouco a faixa de idade. Né? Então, assim, em crianças, né, nós vamos fazer todo aquele preparo de rotinas, né, que devem ser muito semelhantes, que vão levar ao sono. Então, já a jantinha, parar com as brincadeiras, né, muito agitadas, escurecer o ambiente e levar para o quarto, né, e para que ela inicie o seu sono já no seu quarto, de preferência na sua cama. Tá? Para o adulto também se recomenda mesmo que ele vá para o quarto e deite na cama quando for a sua hora de dormir, né? E não antes, né? Enfim, para fazer outras atividades, como por exemplo ver televisão. Né? Então é melhor ver televisão lá no sofá da sala, né? E levantar e ir para o quarto na hora de dormir. Doutora, muitas pessoas não conseguem dormir, mesmo respeitando, né, toda essa higiene do sono. Quando que se deve começar a utilização de remédios, por exemplo? Bom, esse é um ponto, na verdade, importante no sentido de que aí pensar em iniciar alguma medicação para os casos de insônia ou dificuldade de dormir, isso só pode ser feito após uma avaliação médica. Então, esse indivíduo que está tentando fazer todas essas medidas de higiene do sono
e que mesmo assim continua tendo dificuldades para dormir, bom, aí é uma situação médica, ele vai precisar procurar um especialista na área de sono que vai fazer toda uma avaliação clínica e talvez até sendo necessário o exame, né, da polissonografia para ver o que está acontecendo com essa pessoa, qual seria a indicação de tratamento, que nem sempre obrigatoriamente é um tratamento medicamentoso, e qual, na verdade, se for para usar um medicamento, qual o melhor medicamento. Então, a automedicação é totalmente errado, né, doutora? Totalmente desaconselhado. Perfeito. Doutora, além dessas dicas, a busca por meditação, por exercícios físicos também é importante? Sim, eu acho que isso aí faz, na verdade, pode fazer parte, essas práticas todas, né? Meditação, mindfulness, alguns tipos de exercícios físicos, não todos, né? Eles podem fazer sim, são coisas que podem fazer parte desse nosso preparo para o sono e serem incluídos dentro das rotinas de higiene do sono. E quais são os benefícios, doutora, de ter uma noite bem dormida? Na verdade, são muito benefícios, né? Porque todo esse nosso, o dormir bem, né, não é um ato passivo, né? Enquanto nós estamos dormindo, várias ações do nosso organismo, não só cerebrais, mas como metabólicas e imunológicas, estão acontecendo, né? Então, dormir bem, né, nos leva a ter uma vida e uma saúde muito melhor. E o contrário, doutora, o que pode ocasionar de negativo ter muitas noites seguidas de um sono de má qualidade? Bem, quando a gente tem seguidamente, né, muitas noites ou um tempo prolongado de sono de má qualidade, é fundamental a gente investigar, né, porque pode ser que nós estejamos frente a algum distúrbio do sono que tenha um tratamento específico. Né? Por que é fundamental, né, a gente evitar, né, enfim, um número grande de noites de um sono de má qualidade, porque isso nos leva à privação de sono. Né? E a privação de sono, ela pode ter, mais uma vez, vários efeitos no nosso organismo, né? Inclusive afetar não só o nosso metabolismo, né? Existem vários estudos mostrando que privação de sono está associada, por exemplo, à obesidade, né? E também tem alguns estudos sugerindo que privação de sono pode levar a alterações no nosso sistema imunológico. Né? Então, nesse momento, né, que ainda estamos vivendo aí uma pandemia prolongada, né, ninguém vai querer ter alterações no seu sistema imunológico, que deve estar bem funcionante. Perfeito. Tá bem, muito obrigada, doutora. Agradeço todos esses esclarecimentos. Obrigada mesmo pela sua participação aqui conosco. Obrigada mais uma vez pelo convite. E eu convido vocês a assistirem os outros vídeos desta série. Até mais!